Olá, amigos da TV Cuiabá, Rede TV, Canal 47, muito boa noite. Fomos pegos de surpresa aqui. Professor Alfredo da Mota Menezes já reclamando um pouco do horário, né? O pânico aí, alongando um pouquinho aí. Mas a gente sabe que você, amigo telespectador, está sempre na audiência do nosso programa. Você é fiel telespectador do nosso ponto de vista. Hoje, dia 2 de outubro de 2011, começando mais um programa e, como sempre, ao vivo, direto aqui dos nossos estúdios da sua Rede TV, Canal 47, TV Cuiabá. Os telefones para você ligar e participar já estão no seu vídeo. E conforme o anunciado durante toda a semana, no programa de hoje nós estaremos recebendo aqui um time que vai dar início, pontapé inicial, às eleições de 2012. Ah, Onofre, mas tem mais de um ano para as eleições. Exatamente, mas as eleições começam agora, porque existe o princípio da anualidade, né, onde aqueles que pretendem ser candidatos, né, possam trocar de partido ou se filiar a algum partido. A data limite é agora, no próximo dia 7 de outubro. Então as movimentações estão sendo feitas, todos estão tentando se acomodar e a partir de agora a gente já tem um panorama um pouco mais claro de quem são os possíveis candidatos e quais são as chances de cada um deles. Para isso, nós convidamos aqui os professores Alfredo da Mota Menezes, analista político, jornalista, renomado, que muita clareza, conhece muito e acompanha muito de perto toda essa movimentação no mundo político. Professor Alfredo, muito boa noite. É uma honra tê-lo aqui com a gente no programa de hoje. É um prazer estar aqui, sem dúvida nenhuma. Conosco também, meu amigo já de longa data, que sempre tem participado aqui do nosso programa, professor Lorenberg Alves. Professor Lorenberg Alves, que já fizemos aqui programas históricos, não nessa emissora, aqui eu acho que pela primeira vez, né, nessa nova casa aqui, a TV Cuiabá, mas que sempre esteve com a gente lá na nossa saudosa TV Rondon. Professor Lorenberg, prazer tê-lo com a gente, boa noite. Boa noite, Onofre, é uma satisfação estar de volta. E conosco também, meu amigo Enoque Cavalcante, jornalista, diretor do site Página do E, censurado. Enoque Cavalcante, boa noite, prazer tê-lo com a gente. Onofre, companheiros, Alfredo e Lorenberg, é muito orgulho para mim participar dessa mesa, dessa reunião de amigos, de debatedores e refletir um pouco sobre a política e elogiar. Eu começo elogiando, né, a sua resistência, Onofre, com esse programa. A gente tem visto aí outras redes, outros jornalistas e outros apresentadores sumindo do cenário. E o ponto de vista está sempre presente, sempre aberto à diversidade de opinião, e isso é importante na televisão de Cuiabá. Eu até digo, pena que seja só no domingo. Pena, né? É uma pena. Mas são quase 11 anos, né, Enoque? Quase 11 anos. Começamos em 2000 esse programa, em março de 2000. Já são mais de 11 anos, na verdade. Tratando da política partidária e também dos debates da OAB, dos debates, né, da sociedade, da organização social. E assim é que a televisão contribui, né, para que o povo melhor se situe diante dos desafios que ele tem no seu cotidiano. Eu já quero começar o programa mostrando ali, né, já divulgando a Página do E. Meu amigo Enoque Cavalcante, site de notícias, tá? E eu não sei porquê, Enoque, mas eu sempre me vem uma curiosidade, sempre que... Pode voltar na parte superior, isso, lá, tá lá a foto do Enoque lá e censurado. Né? Se você puder fechar ali, Gilson, para mim, lá na foto do Enoque, lá do seu lado direito, censurado. Né? Eu sempre quis perguntar para o Enoque por que censurado, Enoque. Essa decisão aí é da Justiça Mato-Grossense. A gente não pode, no nosso site, não só no meu, mas também da Adriana Vandoni, no Prosa e Política, a gente não pode analisar as decisões judiciais, né, relativas ao deputado José Geraldo Riva, que tem mais de 100 processos aí por improbidade, né, no Judiciário de Mato Grosso. Houve uma decisão do então juiz Pedro Sakamoto que determinou, né, a gente não conseguiu ainda superar essa decisão, né,
que análises das decisões pudessem ser feitas por nós blogueiros. Aí a gente vai tentando driblar isso aí, né? Evidentemente que a forma da gente driblar isso aí é enfrentar a censura, e a gente continua, na medida do possível, tratando desse assunto. Isso tem resultado em outros processos, é uma briga judicial que faz parte do nosso dia a dia. Quer dizer que é censurado mesmo. Eu não sabia que existia jornalistas censurados em Mato Grosso. Não, existe no Brasil, né? Está fazendo aí já um tempo que o grande jornal, o Estado de São Paulo, está censurado em relação à família Sarney, uma decisão judicial, né? E existem outras regiões do Brasil, lá o Jornal Pequeno no Pará, lá no Santa Catarina, a justiça tem decidido, né? Porque é um direito de quem é criticado recorrer à justiça, né? Só que os juízes muitas das vezes deixam de lado o interesse, né, da sociedade, o interesse de informação, e impõem essas restrições. Evidentemente que a gente entende que é um processo de disputa, a disputa de quem quer informar e a disputa de quem não quer que determinado assunto seja tratado. Uma disputa que se dá no dia a dia e faz parte do processo democrático e do aperfeiçoamento da democracia no Brasil. Tá certo. Por falar em disputa... Censura ainda, que ele falou do estado dele, do estado de São Paulo e tal, é o que está ocorrendo na América Latina. Tem uma preocupação muito grande com isso, né? No Equador, a justiça deu um ganho de causa para o presidente de lá, contra o jornal, e deu uma decisão de pagamento em dinheiro, alguma coisa assim de absurdo, como, não me lembro redondo, qual o número redondo, como uns 80, 100 milhões de dólares de indenização ao presidente, porque o jornal o atacou e tudo mais. Quer dizer, praticamente quebra a empresa. Na Argentina... É fechar, né? Decretar o fechamento da empresa. Na Argentina, agora 10 dias, 15 dias, a justiça pedindo, porque na Argentina tem uma discussão do índice oficial de inflação, do índice de inflação. O governo diz que é uma e a imprensa diz que é outra. Então, o governo entrou na justiça para segurar isso. O que aconteceu? Um magistrado lá decidiu o seguinte, que aquele o jornalista que der a notícia sobre a inflação diferente da oficial, ele tem que deixar endereço, onde é que fica, casa da amante, etc, numa censura. Cor da cueca e tudo mais. Tudo, numa censura àquele jornalista porque divergiu do índice oficial de inflação do governo. Então, a nossa está ruim, o Arnaldo perguntou, mas as outras lá está até pior do que a nossa. Não pode chegar aquelas aqui. Não, o debate continua. Eu acho que é importante que a comunidade, a sociedade tenha informação sobre isso e a gente possa cada vez mais observar, não só a ação dos políticos, mas também, e isso é importante, esse ato de censura permite também que a gente observe a atuação do nosso judiciário. Não, o incrível por exemplo, eu li ontem, até com uma certa preocupação, uma notícia no site Media News, meu amigo Ramon Monteagudo, o deputado Riva. Você disse que ele que pediu a sua censura, que entrou com ação e que a justiça determinou, né, que você nem a Adriana podem emitir qualquer tipo de opinião com relação aos processos que ele responde. E ele dizendo que em função desses processos e outras questões mais, que ele se diz injustiçado, principalmente pela mídia, de que não é mais candidato, que está tirando o time de campo, que já tinha conversado e acertado com a família de que ele não ia se perpetuar na política e que ele enfrenta problemas de saúde, até mesmo em função disso, às vezes. Ele acha que isso atinge muito a questão da saúde dele no ponto de vista psicológico, né? E será que o que vocês fazem, principalmente a Márcia, que resultou nessa censura aí, atrapalharam tanto a vida do deputado Riva assim? Eu acho que quem atrapalhou a vida do deputado Riva foi o deputado Riva. Eu não fiz nenhum processo contra ele. Existem mais de 100 processos que são são tocados pelo Ministério Público Estadual e apontam desvio de recursos. Hoje, atualizados, seriam 500 milhões de reais dos cofres da Assembleia. Os processos se arrastam desde 2002.
Foi um desdobramento daquela operação Arca de Noé. Né? Pegou-se lá os crimes do arcanjo e tal, e havia os cheques, os famosos cheques das calcinhas, foram pegos desde lá. E a partir desses cheques se iniciou uma apuração, né, da qual o deputado Rivas sempre se defendeu com muita habilidade. E foi favorecido em algum tempo porque a justiça não tinha uma estrutura que tem hoje. Durante muito tempo, os processos deles ficavam nas varas da Fazenda Pública. O desembargador Paulo Lessa e o desembargador Orlando Perry, com muita sensibilidade social, criaram a vara especializada para julgar processos de agentes públicos. Esses processos começaram a andar, já existem 4 condenações, né, e a polêmica se formou. Quer dizer, aquilo que ficava escondido, graças ao trabalho dos blogs, do meu, da Adriana e outros, começou a ser tratado um pouco sistematicamente, e aí vem a dor de cabeça, quem sabe, do deputado. Eu acho que o Riva é o nosso Maluf, o Riva é o nosso Sarney, merece pauta constante. A grande imprensa tem sabido abordar o Sarney com muita persistência, né? A gente vê aí os jornais nacionais sempre tratando do Sarney com muita habilidade. E aqui, esse trabalho do blog, a gente fica até com uma certa satisfação você dizer que vocês conseguiram isso. Nós não conseguimos, nós apenas revelamos o que existe e todo o mérito cabe ao Ministério Público, ao promotor Célio Furo. Mas não sou eu que estou dizendo, não. Ele próprio, ele próprio diz na matéria, professor Lemberg. Né? Ele não chega a nos citar, eu li a matéria. Ele não chega a citar ninguém, mas ele fala de quem os critica. Ele fala que é injustiçado, que a imprensa é injusta com ele, e que esses mais de 100 processos deixam ele numa situação complicada, até no seio familiar. Eu acho que a imprensa, se a gente for analisar no seu todo, ela é muito complacente com o deputado Riva. Você todo dia tem manchete para ele, dele falando, das suas iniciativas. É um deputado muito ativo, pragmático e tal, e que investe muito na mídia. Ele gasta de 12... como é que chama o negócio da Assembleia lá, os repasses que são feitos para a Assembleia, são 12, né? 12 meses, um repasse mensal um duodécimo é investido em propaganda. A ONG Moral revelou isso. Quer dizer, é um dinheiro que investido na mídia e acaba, não sei como, influenciando a mídia a não fazer essa cobertura sistemática que eu acho que deveria fazer, como a mídia nacional faz do Sarney, como a mídia nacional tem feito aí do Paulo Maluf, né? Agora o Paulo Maluf entrou aí como réu finalmente do STF, né? Com aquele dinheiro depositado lá fora e tal. Agora, isso, ele está angustiado também, é uma coisa boa de se deve lembrar, é que está em discussão no Supremo Tribunal Federal a definitiva, né, legalidade da lei da ficha limpa, a constitucionalidade, que ela passa a ser um critério para a definição dos candidatos. Quem tem processo em segunda instância, quem tem condenação em segunda instância, passa a ser um critério da lei eleitoral, não será candidato. E isso, se isso for consagrado, né, o Riva, que já foi condenado 2 vezes pelo Tribunal Regional Eleitoral, né, nessa nova fase aí do Rui Ramos, ele não será candidato. É simples. Enoque, parece aí essa questão do ficha limpa. Aquilo que nós estávamos conversando. Claro, por favor. Que ela iria valer, ou vai valer, de quando promulgada para frente, né? E não para trás. E inclusive tem discussão sobre isso, tem gente querendo fazer movimentação e tudo mais, que se for daqui para frente, você está entendendo? Não é daqui, é daquela data. Daquela data para frente, daquela data. Ela foi pois promulgada. Mas mesmo aquela data que foi aprovada, ali já tem uma discussão jurídica, que é o seguinte: foi aprovada com menos de 1 ano da eleição. Fere o princípio da normalidade. Exatamente. No Supremo aquilo perde, aquilo cai. Inclusive, o Supremo, quando disse um tempo atrás de querer, não sei se vocês lembram disso, o telespectador, de querer ter alguém junto quando a Câmara e o Senado estão fazendo alguma lei para que não saia alguma coisa, um monstrengo como aquele, para pegá-lo. Porque eles acharam o seguinte, que os deputados fizeram a lei da ficha limpa sabendo antecipadamente de que ia morrer no Supremo. Mas eles fizeram, porque era véspera de ano eleitoral, perto de ano eleitoral... Tinha que dar uma resposta à sociedade. À sociedade. Mas sabia que era morrer lá em cima. E os ministros do Supremo ficaram
desgostoso com isso, vamos dizer assim, porque passaram a bomba para eles. É. E quem ficou mal perante a sociedade foram eles, entende? Naquele momento. E por isso eles propuseram. Então, aí houve uma reação. Como é que o judiciário vai pôr alguém lá no Congresso para ver se as leis estão corretas, etc. Não, aí eles afastaram, porque seria uma ingerência, né? Mas eles ficaram, usando a expressão antiga, pé da vida, porque os deputados puseram no colo dele uma bomba. Que expressão é essa aí? Agora todo mundo está falando, professor. Puto da vida, é isso? Pode falar, esse horário aqui não tem problema mais não. Já foi. Depois do Rock in Rio lá, como é que era o Rock in Rio? Já passou a censura agora. Aquela homenagem ao Sarney que o Rock in Rio fez lá, multidão. Vai tomar no cu, Sarney. Depois... Professor Lorenberg, agora, entre essas queixas do Riva, todas essas queixas que o Riva fez e tal, ele disse que vai deixar um legado. E esse legado chama-se PSD, que é o partido do Kassab, que ele organizou, que está levando mais de cerca de 80 prefeitos, 300 vereadores, 3 deputados estaduais, 7 deputados, 51 prefeitos. 51 prefeitos, 300 vereadores, 3 deputados federais, 7 deputados estaduais, ou seja, um dos principais partidos do Estado. Ele disse que esse é o legado que ele quer deixar. E esse, parece a mim, é o principal lance, né? O mais importante lance das eleições 2012. Vamos começar a analisar o PSD em relação às eleições de 2012, principalmente Cuiabá e Partido Grande? Sem dúvida nenhuma, Onofre, o papel do Riva na criação, na viabilidade do PSD em Mato Grosso, ela é imprescindível e foi importante. Ninguém pode negar isso. Claro. O papel dele, aliás, se não fosse a liderança do próprio Riva, não teria esse número de pessoas filiando ao partido. De forma alguma. Por mais que o partido abra uma brecha, infelizmente há uma janela onde as pessoas podem mudar de partido sem perder o seu mandato. Porque aí, olha que é o curioso, existe na regra, na legislação, a legislação é bem clara. Essa legislação é boa, Quando né? alguém muda de partido, o partido É dono do mandato. é dono do mandato e pode requerer esse mandato e uma outra pessoa assume Claro. o cargo. Agora, quando se trata de partido novo, Que está criando... está sendo criado agora. Há uma brecha, uma lacuna, e que essa lacuna foi tentada ser fechada, né? Porque houve um projeto no Senado e aprovou de forma muito rápida, só que não mandou para a Câmara. Não mandou para a Câmara. Quer dizer, há uma displicência do Legislativo, e aí toda aquela história de que o Judiciário é a judicialização da política, mas a necessidade disso. Por outro lado, Onofre, já voltando na questão que foi levantada, o PSD, sem dúvida nenhuma, vai trazer 2 argumentos importantes para toda a discussão do cenário político eleitoral. Primeiro, ele vai obrigar aos outros partidos se reorganizarem, porque é necessário. Um partido desse tamanho, que passa a ser o maior partido do estado de Mato Grosso. Maior. O maior partido do estado de Mato Grosso. Calcula-se... É 1/3, é mais de 1/3 da quantidade de prefeitos. 51, nós temos 141 municípios. Exatamente. É mais de 1/3. Sem falar no número de deputados estaduais. Calcula-se 7, por dá uma baixo... bancada de 24, 7. Exatamente. Quer dizer, Tem é 3, mais de 25%. Tem 3 deputados federais. Quer dizer, De o maior 8, partido. na verdade não tem 3, tem 2, porque um é suplente, que é o Eliane. Né? Na verdade tem 2, que é o Roberto Dorner e o Neri Geller. Mas tem o Homero também vai para... O Homero foi. Ah, o Homero também foi? Homero e Eliane. São 3. Nossa são 3. senhora, então é 25%. Não, de São titular 3. mesmo, 2. Sim, mas 2 que pesam também. O Eliane e o Nery. Perdão, Não, o Roberto. Romero. Os dois são suplentes. Eu sei, mas o Eliane, ele está fora, o Pedro está fora. Isso. Aí está no cargo Roberto, E Neri. o Neri Isso. e o Homero. Homero. Então são 3 deputados. Não, no momento 3. deputados No momento são 3. 3 deputados. Agora, tem uma discussão do PSD que é interessante. Mas já teria uma resposta também, que é a seguinte. Vamos supor o DEM. O DEM tem, hipoteticamente, 50 deputados. Nacionalmente. Em nível nacional. Aí o DEM, do DEM, vamos supor, 10 desses deputados, hipoteticamente, só para me fazer um raciocínio, irão para o PSD.
O horário gratuito na televisão e na rádio é dado pelo número de parlamentares eleitos pelo partido na eleição passada. Aí é uma conta boa, hein? Exatamente. É uma questão que vai ser levantada, inclusive. Vai. E o DEM vai discutir que o tempo é dele. É verdade. Como é que o outro vai pegar o tempo e levar para lá? É verdade. E eu queria vir para Mato Grosso, mas tem uma alternativa para o PSD aqui e outros locais, que é o seguinte, na coligação. E aí, a minha interpretação, o PSD vai buscar coligação com os partidos que têm mais tempo. Você está me entendendo? Porque ele não leva o tempo. Eu acho que ele não leva. Ele vai levar 54 segundos, que é porque na hora de dividir, dividido o que todos têm. têm. São duas divisões. Primeiro, pega-se um determinado tempo, divide de igualdade para todos. Para todos. Aí depois, de acordo com a representatividade de cada um. Exatamente. A representatividade E eu tenho certeza que o PSD vai fazer uma pergunta ao Tribunal Superior Eleitoral se ele tem o direito pela bancada que ele tem. Claro que e o DEM vai partir em cima contrário. E o PP também. Todo mundo. Mas eu acho que a alternativa dele vai ser a coligação. E na coligação, ele vai buscar, evidentemente, um PMDB, um partido que tem bastante tempo na televisão para dar suporte às candidaturas dos prefeitos e dos vereadores dele. Será o candidato com uma pesquisa. E todos nós sabemos que a pesquisa de consumo interno sempre terá um dedo de alguém que manipula. Você lembra da pesquisa de consumo interno do Wallace e do Júlio? E do Júlio Campos, exatamente. Deu Júlio. Exatamente. Mas e aí, o Marcos Freire também se filiou ao PRB. Partido da Igreja Universal. O Marcos Freire já deu o que tinha que dar. Diz que é candidato. Olha, eu coloquei no artigo meu, numa coluna, o seguinte: o Marcos Freire tem que ser candidato. Por quê? Aí ele está buscando a reconstrução. Exatamente a palavra que eu ia usar. Você está me entendendo? É verdade, vai ficar lá. Ele pode até não ganhar. Mas a eleição passa por ele, vai né? explicar para o povo o que aconteceu. Eu acho que ele podia chegar, eu não sei se ele vai concordar com isso. Maqueteiro do Marcos Freire. Eu acho que a palavra eu não sei. Marcos Freire, atenção aqui, pode estar a dica aqui. Eu coloquei no artigo. É o seguinte, eu acho que ele tem a chance numa eleição de se explicar para o eleitor aquilo que ele deixou aquela candidatura dele. Ou dizer para o eleitor o seguinte: olha, eu errei. Você está entendendo? Confessar, eu errei. E com isso, eu vou concluir. Mas será que ele vai ter coragem de assumir? Eu acho que para ele seria. Será que ele vai ter coragem de falar assim: olha, errei sim, eu não negociei, negociaram por mim, porque eu estava na mão do pessoal aí, assim como o Júlio também estava na mão do outro pessoal, e os dois que estavam comandando a gente. O pessoal é esse. O seu lá, da censura e o senador. Se ele que se sentaram. Só concluir o raciocínio. Se ele não ganhar a eleição, ele se cacifaria para 2014 candidatar a deputado estadual. E negociaria também um apoio. Exato. No segundo turno, fica força. Ele já buscou uma base social aí. Várzea Grande eu acho que já tem segundo turno, não tem? Né, do PRB. Isso. Várzea Grande não vai ter ainda, né? Não vai ter ainda, né? Não, ainda não. Não atingiu sair como o pastor Washington aí da vida. Antônio Brito. Antônio Brito. Veja bem, eu acho que será o caminho dele. Acho que a primeira etapa dele seria se ele fosse candidato a vereador. Seria interessante. O Alfredo. Acho que o Sérgio Ricardo parece que teve uma conversão. Se o Marcos Freire lança a candidatura. Estaria num caminho desse. Se lança a candidatura a vereador. Fala muito aí que é o pastor Sérgio. Pastor Sérgio. Andou fazendo programas evangélicos. Mas isso foi muito tempo lá atrás. Não, talvez o Marcos Freire tenha buscado por aí o PRB. Mas é um nome que não pode ser descartado. Exatamente. Mas Tião da Zaeli, ele, Dona Lucimar, será que Dona Lucimar sai? Não sei. O Tião Alencar Farina disse que transferiu. Alencar transferiu o título para lá. Transferiu. Transferiu para candidato para ser candidato do PT. Pelo PT lá. Porque médico enfrenta lá, parece que médico lá começa a dar consulta, tem sucesso. E é interessante observar que o PT, no segundo colégio eleitoral do Estado, não tem um vereador. Se o Farina candidatar, se o Farina candidatar, pode ajudar a eleger vereador. Não estou dizendo que ele ganha para prefeito. Só pedir mais 5 minutos para a produção, Paulinho. Branco, com a sua concessão, por favor. É para descontar aqui. É para descontar aqui, porque os dois aqui nós perdemos 5 minutos aqui naquela discussão. Naquela discussão lá. Olha só, o Assunção. Prorrogação. Prorrogação. O Assunção da Cidade Verde diz o seguinte: o Roberto França para prefeito já é velho na política. Se filiar ao PSD, um partido criado agora,
e já cheio de vícios e políticos ultrapassados e com história política, não é nada recomendável. É a opinião do Assunção aqui da Cidade Verde. O Adenilson, do Costa Verde, em Várzea Grande, pergunta para o professor Alfredo: no seu ponto de vista, já não está na hora de uma renovação no sistema de comando em Cuiabá, algo novo, com novas propostas, novos nomes, sem perseguição do passado e com visão no futuro, e que os erros do passado sirvam de lição para o futuro? Rapidamente. Não, eu concordo, mas aí nós temos que buscar aquela a tese do Enoque lança os partidos que vão discutir ideias e etc. Não vai ser assim. Nós sabemos que não vai ser assim. Então são as lideranças. E quais as lideranças novas que estão surgindo para esse enfrentamento com condições de ganhar? O Dorileu, o Guilherme Maluf. O Dorileu é novo, digamos, na política, né? Na política. Tal. Não tem todos os outros são... O Dorileu aguenta o pau mesmo, você acha? Eu acho que ele é candidato, sim. Mas você acha que ele aguenta? Ele não vai para um negócio O negócio desse. do Pedro Táxi, parece que negócio na reportagem e tal, que ele acreditou ao Pedro Táxi. Né? Não, eu vejo o seguinte... Que negócio, botou a cabeça de fora... O Dorileu não vai programar uma candidatura dessa se ele não for para o enfrentamento. Sabe que o pessoal vai bater nele. Como vai bater na Lucimar Campos, lá em Várzea Grande, vai bater em qualquer outro. Eu acho que ele vai para o enfrentamento. Olha só, o Israel do Mapim diz o seguinte: Onofre, já estamos sem prefeito em Várzea Grande, já estamos às portas de uma nova eleição e até agora não temos prefeito em Várzea Grande. Nada foi feito, os bairros estão esburacados, abandonados, não tem segurança, não tem água, não tem saúde, não tem asfalto, não tem nada. E eu fiquei sabendo de uma notícia aí que vai ser uma pesquisa aí em breve, semana que vem, que Várzea Grande vai estar entre os 100 piores municípios do Brasil. Aguardem. A situação de Várzea Grande é muito pior do que a situação de Cuiabá, porque lá não tem nomes, não tem partidos, os partidos não são fortes em Várzea Grande. Tá certo. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Só tenho uma coisa para dizer para Várzea Grande, para dizer não, pelo amor de Deus, o que me preocupa a respeito de Várzea Grande. O Coronel coloca o seguinte: olha, tem que ter um programa de governo. Por que os eleitores não perguntam aos candidatos de Várzea Grande, ou aos prefeitos, etc., o seguinte: por que Cuiabá, que tem esse boom imobiliário nesse momento, fantástico, em todos os sentidos, este boom não atravessa a ponte? Por que não se constrói prédios lá de apartamento para as pessoas molharem daqui? Ou seja, então pergunta para eles por que o motivo. E parece que tem leis também anacrônicas. Leis anacrônicas. Não tem shopping, não tem um cinema. Mas olha... Lá não tem um estádio de futebol. Se sair pelo menos a metade daquilo que eu fiquei sabendo aí com relação à Várzea Grande a partir de fevereiro do ano que vem... Do parque. Queria concluir o parque. Não. Outros empreendimentos, inclusive. Não estou dizendo nem dinheiro público, não. Sim, estou dizendo esse boom imobiliário. Esse boom imobiliário, essa região ali da Coca-Cola. Onde é que vai ser o estádio? Lá se construiu onde vai ser o casa, CT? Se construiu apartamento. Centro de treinamento. O boom foi de casa. Ó, que não tem prédio. Aguardem, hein? Ali, se acontecer pelo menos metade a partir de fevereiro do ano que vem, inclusive, viabiliza o Tião. Eu acho que o Tião está numa situação parecida com a do Chico aqui em Cuiabá. Viabiliza republicanamente. Republicanamente. E aí eu vou defender a figura do Max Suez, candidato ao vereador, porque é o caminho mais curto. A vereador. Melhor do que você. Exatamente, porque o Tião é reeleito, não poderá mais ser candidato à prefeitura, e depois que o Max Suez conseguir fazer um bom discurso... Uma atuação. Exatamente. Em cima da resolve realidade. todo o problema. Tá certo. Foi um prazer tê-los aqui, professor Lorenberg. Uma boa noite. Obrigado pela presença e espero contar com o senhor em outras oportunidades. Muito obrigado, Onofre. Eu estou sempre à disposição. Meu amigo Enoque Cavalcante, o censurado. Até quando? Se quiser, não tinha essa censura, não? Deputado Riva, vamos acabar com essa palhaçada aí. Briga rapaz. judicial. Libera logo esse homem aí, rapaz. Deixa o homem falar. Que é isso. Boa noite. E parabéns, Onofre, pelo seu programa e que esse espaço se amplie na televisão regional de Mato Grosso, Centro-América, TV Gazeta, outros canais. Por favor, mais discussão, mais informação para a população. Eu vou tentar falar com o pessoal da direção que vê se a gente amplia para 2h30. 1h30 foi pouco. Professor Alfredo da Mota Menezes, foi uma honra tê-lo com a gente. Também, obrigado pelo convite. Então, boa noite. A você que nos deu carinho de sua audiência, nosso muito obrigado. Encontro marcado para amanhã, a partir da 1 da tarde, logo após o Comando Geral com Max Leite, para mais um programa Onofre Júnior, o cidadão consumidor sempre na defesa dos seus direitos. Uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.